This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Bom, boa tarde a todos. Não tem isso mais um colóquio do Departamento Físico. E hoje nós temos um convidado igualmente especial, que foi convidado pelo professor Bruno, e ele vai fazer as honras da casa. This is a demonstration of Ustream Producer. Boa tarde a todos. É um prazer ter aqui no departamento pela primeira vez o doutor Luiz Pulela, pesquisador do INPE, e membro associado da Instituto de Física da UNB. Vai falar para a gente sobre raios cósmicos, que é uma área tem tido a atenção da mídia, da física, nos últimos 20 anos. This is a demonstration of Ustream Producer. A gente tem muita oportunidade de ouvir. A gente vai falar um pouco da revolução que se processou na área desde os anos 80, e no qual o George Boot teve um papel preponderante com a confecção e a posterior realização dos experimentos do Bohr, que foi o primeiro experimento de precisão feito do espectro da radiação cosmológica. This is a demonstration of Ustream Producer. Muito melhor do que eu posso. E o professor Tício, ele participou ativamente da confecção do experimento e infelizmente não participou do resultado, né? Porque o sanduíche acabou. E ele se doutorou pela USP, né? E quase desde então tem ficado no INPE como membro permanente e na UNB como pesquisador associado recentemente. This is a demonstration of Ustream Producer. Interagindo bastante com os minutos, mesmo depois de ter ganho o prêmio Nobel, acho que ainda tem tempo de fazer física. E o professor Tício também se enveredou pelo aspecto tecnológico, civil da pesquisa, ao capitanear a Agência Espacial Brasileira até o ano passado. E as prioridades ficaram claras na cabeça também. Bem, enfim, This is a demonstration of Ustream Producer. Boa tarde a todos. This is a demonstration of Ustream Producer. Ao professor Bruno e os colegas do Departamento de Física pelo convite. É uma satisfação estar aqui em Recife por vários motivos. Um deles é que eu sempre admirei o trabalho feito aqui na Universidade, no Departamento de Física, e também até por outros aspectos familiares. Eu tenho alguns dos meus ancestrais nasceram aqui no Recife, então para mim é uma satisfação estar aqui com você. Bom, This is a demonstration of Ustream Producer. Vou mostrar um pouco sobre a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o que significa essa radiação, o que ela significou para a física e o que ainda significa, e falar sobre alguns dos desafios observacionais e teóricos relacionados a esse tema. Bom, a física se preocupa em entender a natureza, obviamente,
Quando a gente olha para o céu, This is a a gente vê demonstration estruturas of como Ustream essa. Producer. E a questão que se faz é sempre como que isso surgiu, de que forma estruturas como essa surgiram, ou estruturas como essas, galáxias. Qual a física que levou à formação desses objetos? Infelizmente, para nós, aqui na Terra, é extremamente difícil realizar experimentos que possam nos dar informações diretas sobre os processos This is físicos a que levaram demonstration à of formação Ustream de objetos Producer. como esse. Mas, no entanto, a gente conhece, a gente sabe que a física que nós desenvolvemos aqui, ela vale aqui para a Terra, mas também para toda e qualquer parte do universo. Pelo menos é o que a gente acha que é. E, recentemente, alguns experimentos realizados por satélites nos deram uma compreensão muito detalhada a respeito de vários objetos e de vários processos de fenômenos físicos que This acontecem is no a universo. demonstration of O Ustream entendimento Producer. dessa física nos possibilita traçar novos caminhos para o desenvolvimento da física que a gente faz aqui na Terra. Então, de novo, qual é a questão, como que se tenta entender como que essas estruturas como essas se formaram. A gente observa com diferentes instrumentos, principalmente no domínio This is a eletromagnético, de ondas de demonstration rádio, of até Ustream radiação, Producer. com diferentes instrumentos que têm diferentes desafios a serem vencidos. Né? A atmosfera terrestre, ela bloqueia particularmente uma boa parte do espectro eletromagnético, então nós temos acesso apenas à parte óptica do espectro e algumas janelas em rádio e micro-ondas, mas a partir do ultravioleta, raio-x e raio-gama, a atmosfera é completamente opaca a essas radiações. Então, fazer entender esses objetos, of Ustream Producer. a física desses objetos, muitas vezes a gente precisa desenvolver aparatos que vão operar no espaço. E vocês podem imaginar as dificuldades que isso representa você fazer um objeto, um artefato que tenha que observar diferentes regiões do céu operando remotamente. Então, esse é um desafio tecnológico bastante interessante. Bom, mas vou tentar passar, eu peço desculpas se This para is a vocês demonstration falar aqui of no começo Ustream foi Producer. extremamente trivial, mas a ideia é que vocês tenham uma visão geral sobre o modelo cosmológico padrão. Na física nós temos alguns modelos. Um dos modelos bastante difundidos é o modelo de partículas, né, o modelo padrão, que nos faz com que nós tenhamos uma ideia de como surgiram as partículas. E o outro modelo cosmológico padrão, que This is a de certa demonstration forma, o of modelo Ustream se Producer. aproxima, de várias formas, ele tenta explicar como que o universo evoluiu e como que as estruturas que nós observamos hoje foram formadas. Então, basicamente, se nós considerarmos que o universo, eu não vou entrar aqui no início do universo, mas vamos considerar que no início do universo eu tinha radiação e matéria e que estavam próximas uma da outra, portanto uma interação bastante grande, bastante forte, e com a expansão do universo, daqui a pouco a gente vai This falar is um a pouco mais sobre demonstration isso, of Ustream a Producer. radiação se viu livre dessa interação com a matéria e se dispersou por todo o universo, e a matéria colapsou, formando as estruturas que a gente observa hoje. Então, por efeitos puramente gravitacionais, eu consigo explicar hoje estruturas como aquelas que eu mostrei inicialmente para os senhores. Então, o universo se expande, então radiação e matéria que estavam em equilíbrio térmico e também bastante acopladas do ponto de vista de interação This is a demonstration física, of Ustream a Producer. matéria se desacopla da radiação. Essa radiação que passa a ficar livre é considerada hoje a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Então, eu medir essa radiação, eu posso voltar no passado e entender como que a matéria se aglomerou, quais foram os processos que levaram à formação dessas aglomerações, que em última instância deram origem às estruturas que eu observo hoje em dia.
This is a demonstration of Ustream Producer. Prótons e fótons, né? E quando os prótons e prótons se uniram, criando os átomos, eu tenho o que se chama época da recombinação, e a partir daqui eu tenho átomos de hidrogênio que depois foram se aglomerando com outros átomos e formando as estruturas que a gente observa hoje. Então essa transição aqui, conhecida como época da recombinação, é quando os fótons dessa época inicial do universo ficam livres, e são esses fótons que eu meço hoje aqui na Terra. Então, como o nosso laboratório, o nosso objeto de estudo é o universo, eu não tenho como voltar no filme e ver o que aconteceu no passado, mas a natureza nos deu essa possibilidade de, ao estudar a distribuição desses fótons hoje em toda a esfera celeste, eu possa ter pistas que nos digam, que nos deem informações sobre os processos de formação dessas estruturas no universo. This is a demonstration of Ustream Producer. Em que havia um acoplamento entre radiação e matéria, eu tinha uma competição entre gravidade e expansão. Então, se eu considero a matéria como essas bolinhas e os fótons como sendo essas molas, vocês veem que eu posso ter um fluido que oscilava, né? Então, essas oscilações dos fluidos é como se eu tivesse a formação de alguns picos acústicos. Então, no início do universo, eu tinha uma situação como essa, né, em que o colapso gravitacional ele era, de certa forma, contrabalançado pela viscosidade aqui do fluido, e basicamente os fótons fazendo esse papel de amortecimento para evitar esse colapso. Então, eu deveria observar no céu hoje, se eu fizesse observações em diferentes escalas angulares, algo que é conhecido como espectro de potência dessa radiação, da radiação cósmica de fundo, e que hoje é em micro-ondas, porque o universo se expandiu, então o espaço expandiu, o comprimento de onda aumentou, então hoje o pico dessa radiação está na faixa de micro-ondas, daí o nome de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, e em inglês é conhecida como CMB, que vem de Cosmic Microwave Background. Então, se eu medir essa radiação de fundo, o espectro, a intensidade dessa radiação de fundo em diferentes escalas angulares, eu posso reconstruir o universo como ele era no seu início. Então, isso foi um primeiro grande desafio observacional. Vocês veem aqui, se eu fizer uma expansão em harmônicos esféricos, uma expansão clássica, né, você vê que quanto maior o número de multipolos, melhor a resolução angular, e isso significa que eu preciso ter instrumentos capazes de observar com uma boa resolução angular, o que não é muito trivial, principalmente se eu levar em consideração que mesmo em micro-ondas a influência da atmosfera é muito grande. Então eu preciso muitas vezes fazer experimentos no espaço, satélites ou balões estratosféricos, muitas vezes em montanhas a 3.000, 4.000 metros de altitude, e algumas vezes eu consigo fazer isso aqui no solo, mas mesmo assim eu preciso tomar muito cuidado com a atmosfera. Mas, grosso modo, se eu medir no céu, se eu fizer a suposição de que o universo no passado era uma sopa, digamos assim, de fótons e matéria, e que eles estavam em equilíbrio termodinâmico, obviamente eu espero ter um espectro de Planck. Então, se eu medir essa radiação de fundo em diferentes frequências, eu devo inicialmente obter um espectro de corpo negro, e a temperatura desse espectro vai nos dar a informação que eu preciso sobre o início do universo. Mas, em outras palavras, se eu medir pequenas flutuações dessa temperatura, eu serei capaz de medir pequenas flutuações de densidade de matéria. Então, eu posso fazer a conta ao contrário, né? E descobrir como que essas estruturas surgiram no universo. Em outras palavras, o modelo cosmológico padrão, de uma forma extremamente simplificada, para explicar as estruturas que eu tenho hoje, que são observadas no universo, eu tenho
faço a suposição de que no início do universo eu tinha This is a esse demonstration plasma, of Ustream Producer. matéria e radiação, e que quando houve o desacoplamento, ou seja, a recombinação entre com fótons e prótons, dando início aos primeiros átomos de hidrogênio, esse período é o que nos diz quando que esses fótons da radiação cósmica de fundo se viram livres para se expandir e observar até hoje. Então, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas é o sinal eletromagnético This mais is a antigo que eu demonstration consigo of observar no Ustream universo. Producer. Hoje em dia, certamente vocês já ouviram falar de detecção de quasares ou galáxias extremamente distantes, mas essas galáxias ainda estão bastante próximas, digamos assim, se compararmos com o desvio para o vermelho, né? Quer dizer, essas galáxias se afastam de nós, estão se afastando de nós, mas mesmo assim a radiação cósmica de fundo é o sinal eletromagnético mais distante que eu consigo observar. A menos que a física de neutrinos, a observação da astrofísica de neutrinos se torne tecnologicamente viável nos próximos anos This ou is a décadas, demonstration quem sabe of Ustream quando, aí Producer. eu vou ter informações a respeito de uma época antes dessa época de desacoplamento de radiação e matéria, ou mesmo a detecção de ondas gravitacionais. Mas do ponto de vista do espectro eletromagnético, hoje a radiação cósmica de fundo é o sinal eletromagnético mais distante que eu consigo ver, é o que revela o passado mais distante que eu consigo ver no universo. Hoje em dia, a melhor estimativa é que essa radiação ela se viu livre dessa sopa, This is a assim, demonstration aproximadamente of Ustream 380 Producer. mil anos depois do suposto Big Bang. Bom, isso forma um modelo que é conhecido hoje como Hot Big Bang, e esse modelo ele se apoia em três pilares. O primeiro pilar é a expansão do universo. Isso tem a ver, não sei se lembram dos cursos básicos de relatividade, né, que Einstein diz que um dos maiores erros dele foi ter introduzido uma constante chamada constante This is a cosmológica, demonstration né, of Ustream as Producer. mostravam que você tinha um universo em expansão, e as observações na época, nas primeiras décadas do século passado, mostravam que nós tínhamos um universo estático. Então ele acrescentou essa constante para evitar essa interpretação dinâmica do universo. Logo depois, em 1929, Edwin Hubble descobriu que, na realidade, o universo se expandia. Isso ficou conhecido como a lei de Hubble, que é uma relação simples, This is a direta, que a demonstration velocidade of Ustream com que as galáxias se Producer. afastam de nós é proporcional à distância que elas se encontram de nós, e quem acerta essa proporcionalidade é uma constante chamada constante de Hubble, ou comumente chamada de H0, e que variou muito. Era um grande debate. Na década de 80 existia um enorme debate a respeito do valor dessa constante, e o erro dessa constante era da ordem do fator 2. Então, hoje em dia, a gente já acertou, já temos bastante This is a demonstration of Ustream precisão Producer. a respeito dessa constante. Isso nos remete, eu também peço peço desculpa e licença a vocês, em alguns aspectos, eu vou falar um pouquinho sobre a história de alguns desses acontecimentos, mas eu acho que é importante que a gente se situe do ponto de vista histórico também, né? Quem cunhou o termo Big Bang foi um cosmólogo britânico chamado Hermann Bond, que na década de 40 e 50 ele This is a costumava dizer o demonstration seguinte: of olha, os Ustream dados de Producer. cosmologia, eles têm uma probabilidade tão grande de estarem errados que é melhor vocês esquecerem dos dados e fazer o que você quiser, porque ninguém tem como testar mesmo. Então a cosmologia durante muito tempo ficou considerada quase como uma atividade não científica. Você não tinha como testar as suas hipóteses de uma forma como se faz aqui na ciência, nas hard science, como física, né? Mas cosmologia essencialmente é física. E This is a conta a lenda demonstration também que of Rutherford, Ustream Producer. ameaçava expulsar do seu laboratório quem ousasse dizer a palavra universo, porque ele achava que, de novo, não se tinha bases suficientes para se discutir física com medidas astronômicas. Então, essa constante de Hubble aqui, que tem uma diferença que até na década de 80, 90 tinha um fator 2 de erro, ilustra, de certa forma, essa dificuldade de se obter dados de precisão. O outro pilar que sustenta
ao This modelo is a cosmológico demonstration padrão, of Ustream a Producer. formação de elementos leves. A gente consegue explicar a formação de elementos mais pesados através de nucleossíntese de estrelas, né? Através de formação de reações nucleares em estrelas. Você consegue explicar a formação dos elementos mais pesados, mas alguns elementos mais leves, como lítio, deutério, não podia ser explicada por essa formação em estrelas. Então, um trabalho também da década de 40 mostra of Ustream Producer. Possível no universo primordial. E, finalmente, a hipótese mais drástica, digamos assim, é que se esse modelo estivesse correto, ou seja, se matéria e radiação estivessem em equilíbrio termodinâmico no início do universo, então, necessariamente, eu teria que observar um espectro de corpo negro. Então, esses são os três pilares do chamado modelo padrão. Bom, a expansão do universo foi descoberta em 1959 por Edwin Hubble. This is a demonstration of Ustream Producer. Curiosa, porque a formação original dele era direito. Ele era de uma família abastada do leste americano e ele sempre quis fazer astronomia, mas a família falou: você não vai ganhar dinheiro com isso, faça direito. Ele terminou o curso de direito, entregou o diploma para a família e foi fazer um doutorado em física na Califórnia e conseguiu, fez uma das descobertas mais interessantes, né, que fez com que Einstein revisse a sua This is a demonstration of força, Ustream Producer. Retirasse a sua constante cosmológica, né, e ele observou que as galáxias elas estão se afastando de nós. Quanto maior a distância, maior a velocidade. Então, uma lei simples, mas que também não é simples de se medir, porque mesmo as galáxias, os aglomerados próximos, por influências gravitacionais de outras galáxias, eles apresentam desvios desse This is a fluxo. demonstration Então, você precisa of corrigir Ustream Producer. esse desvio para conseguir essa relação. Então, de uma forma bem simples, o resultado que eu tenho é esse. Se eu estou aqui na Terra, eu meço as galáxias se afastando de mim. Bom, obviamente isso criou um problema, porque agora, da noite para o dia, a Terra passou a ser o centro do universo. O que a Revolução Copernicana nos mostrava que não era assim, de repente a gente tinha uma observação que nos mostrava claramente que nós éramos o centro do universo. Bom, This is isso a demonstration of trivialmente Ustream resolvido Producer. se a gente supuser que nós fazemos parte, aí, nós estamos numa superfície de uma esfera, então, independentemente de onde você estiver, em qualquer ponto, todo mundo está se afastando de todo mundo, né? Então, se eu estou aqui nessa galáxia, se essa bola aumenta de volume, todas as galáxias, todos os objetos ao meu redor se afastam de mim, e isso é assim para todos os objetos. Então, isso resolve o problema, né? Então, que nós seríamos... This is a demonstration of Ustream Producer. E a outra questão de formação dos elementos químicos foi um trabalho que começou com Gamow, na década de 40, e foi levado a cabo por Alpher. Alpher era aluno de doutorado de Gamow, e eles fizeram um trabalho que mostrava a formação de elementos químicos leves, né, no início do universo. O curioso, esse foi um dos trabalhos publicados por Alpher, This is a demonstration mas foi of curioso Ustream que o Beck, Producer. apesar de inicialmente não ter feito parte desse trabalho, ele foi convidado a assinar o artigo por uma razão muito simples. O Gamow era extremamente brincalhão e ele achou o seguinte: já que nós estamos trabalhando com o início do universo e a produção dos primeiros elementos, se a gente olhar os nossos nomes, o seu é Alpher, pode ser alfa, o meu é gama, então só falta o beta, e o beta fica próximo, então fica alfa, beta e gama. Então, é curioso essas histórias, mas enfim, eles fizeram demonstration o Hans Bethe of fez Ustream um Producer. trabalho extremamente interessante em física nuclear. Aqueles que são da área de física nuclear certamente conhecem o trabalho do Hans Bethe. E o terceiro pilar, que é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Como eu disse, é o sinal eletromagnético mais distante que a gente consegue medir no universo. Ele é observado em todas as regiões do céu, o que mostra o caráter, né, de isotropia dessa distribuição.
ele revela This is a diretamente o passado demonstration mais of remoto Ustream do universo, Producer. a informação mais clara que se tem do universo, e ele chega até nós, hoje, né? Se nós ligarmos a nossa televisão, tirarmos aí de um canal qualquer, deixarmos fora do canal, aproximadamente 1% do sinal das nossas televisões é proveniente do início do universo. Então, sem querer, todos aqui já fizeram cosmologia uma vez na vida, mesmo sem querer, né? Então, representando isso de uma forma esquemática, This is a eu demonstration estou aqui, of Ustream estamos aqui Producer. agora, e nós recebemos uma radiação que vem dessa chamada superfície de último espalhamento, foi quando houve o último espalhamento entre radiação e matéria, o que equivale a um redshift da ordem de 1000 a 1100, mais ou menos, e as galáxias, objetos distantes, que tem um redshift, é deslocamento para o vermelho, né, efeito Doppler, isso mede com esse parâmetro, C, é um jargão. This is a demonstration of Ustream Producer. Galáxias com redshift 3, 6, já são galáxias extremamente distantes. Nós estamos medindo um sinal com redshift da ordem aí de 1000, 1100. O Z igual a 1 são quantos milhões de anos? Não sei de cabeça, tem que fazer, mas alguns milhões de são alguns megaparsecs. Não sei exatamente de cabeça quantos que dá. Megaparsecs. 3 bilhões de Vários, a distância em anos-luz. Não me lembro This de is a cabeça. demonstration of Ustream Producer. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte: se eu estou aqui, quero medir um cone aqui no céu, uma determinada região aqui no céu. Eu estou aqui na Terra e estou observando aquela superfície. Os fótons que saem, que foram produzidos da superfície do último espalhamento aqui, vocês veem, ele tem um caminho, ele passa por várias regiões do universo, pelas quais ele pode ser ou absorvido, ou espalhado, enfim. E isso é um problema. Então, esse é o primeiro grande problema observacional que eu tenho. Eu preciso escolher regiões em que eu possa medir de uma forma clara esses fótons, né? E ao chegar aqui na Terra, eu tenho outro problema, que é a atmosfera, como eu disse, que também ela não só absorve esses fótons, como ela é capaz de emitir fótons em micro-ondas, de algumas transições de moléculas na nossa própria atmosfera, como oxigênio, água, ozônio, que tem transições moleculares This que is a emitem demonstration linhas em of micro-ondas. Ustream Então eu Producer. preciso também calibrar, acertar o meu instrumento para evitar essas contaminações, né? Ela passa por uma região também que é muito complexa, que é a região da nossa própria galáxia. Nós, aqui na Terra, fazemos parte da Via Láctea, que, se eu olhar para o céu, ela ocupa mais ou menos 1/3 do céu. Então isso é um problema que causa uma dificuldade observacional bastante grande. This Eu is a gostaria de chamar a demonstration atenção de of vocês para Ustream esse problema, Producer. que é chamado, de uma forma geral, de foreground, ou seja, aquilo que está na sua frente, né? A astronomia, em geral, ela está preocupada com o background, né? Com o que tem atrás. Se eu quero observar uma galáxia aqui, eu tenho que me preocupar com o que está na sua vizinhança, ou seja, em geral, o que está atrás dessa galáxia. A radiação cósmica de fundo, de uma certa forma, é uma astronomia inversa, porque o que me interessa é o background. Então eu tenho que me livrar de tudo que tem na frente, que é o This is a chamado demonstration foreground, que é of um dos grandes Ustream limitadores Producer. da cosmologia atual. A gente vai ver isso daqui a pouco. Esse gráfico mostra, de forma bastante clara, eu espero, o problema da nossa galáxia. A nossa galáxia, existem bem determinados 3 mecanismos capazes de gerar micro-ondas, que é a emissão síncrona, né? Você tem, a nossa galáxia tem campo magnético, tem elétrons. Esses elétrons, This is a demonstration of Ustream Producer. ao interagirem com o campo magnético, eles espiralam, e ao espiralar e ao fazer esse movimento, eles emitem radiação, inclusive bastante polarizada, que é a radiação síncrona. Então esse mecanismo atua também em micro-ondas. Então é uma lei de potência que, se eu observar aqui entre 1
a 100 GHz, vocês veem que é um problema bastante sério. E se eu extrapolar isso dizendo que um fenômeno como esse não acontece em toda a galáxia, This is a assim, demonstration ele é of Ustream Producer. limitado ao plano da galáxia, mas ele atrapalha bastante as observações. Outro mecanismo que eu tenho é um mecanismo de emissão livre-livre, ou seja, interação entre duas partículas, que também gera micro-ondas, e a emissão térmica de poeira. Nós temos uma distribuição de poeira na galáxia, em várias galáxias, bastante grande, que em geral compromete as medidas no infravermelho. E existe um quarto This is a mecanismo que ainda demonstration não of foi Ustream Producer. determinado como sendo um mecanismo ainda padrão de emissão de micro-ondas, mas ainda é uma questão em aberto em astrofísica, que é a chamada spinning dust. Quer dizer, são grãos de poeira que espiralam, e ao espiralar eles emitem também micro-ondas. Então, se eu quero, aqui eu tenho o sinal da radiação cósmica de fundo em 2,7 Kelvin, né? E aqui, essa linha pontilhada mostra a emissão da atmosfera a 30 km de altitude. This is a Então, a demonstration 30 km of de Ustream altitude, Producer. típica de balões estratosféricos, eu tenho também essa contaminação por emissão da nossa atmosfera. Se eu baixar um pouco mais, se eu for eu devia ter colocado o outro gráfico aqui, mas enfim, a uma altitude ao nível do mar, ou a altitude de 3.000 metros, por exemplo, vocês vão ver que isso aqui dá um pulo de algumas ordens, até de mais de uma ordem de grandeza, e o sinal basicamente mascara todo o sinal da radiação cósmica de fundo e micro-ondas. Mas mais do que isso, This além is de a eu ter que medir o demonstration espectro of da Ustream radiação cósmica de Producer. fundo, uma das coisas importantes de medir é aquela variação de temperatura, ΔT sobre T, que isso cai para a ordem, ao invés de eu ter assim, da ordem de 3 Kelvin, eu preciso medir um sinal da ordem de 10 a menos 5 Kelvin. Então, isso me coloca um problema observacional bastante grave, que eu tenho que tomar bastante cuidado para medir. Então, é sobre isso que a gente vai falar daqui para frente, e vou contar um pouquinho da história da radiação cósmica de fundo. Ela foi This is a descoberta demonstration of Ustream acidentalmente Producer. por Penzias e Wilson em 1964, pouco tempo depois do início da descoberta que o universo emitia ondas de rádio, em 1933, por Carl Jansky, que era um engenheiro que fazia testes para fazer medidas de comunicação, de radiocomunicação entre os Estados Unidos e a Europa, e ele percebeu que uma determinada área do céu você tinha um sinal, o sinal aumentava de uma forma inexplicada. This is a demonstration of Ustream Producer. Porque isso aqui é onde passa uma parte da nossa própria galáxia. E aí se descobriu que a nossa galáxia emitia ondas de rádio. Então, em 1933, começou a radioastronomia. Em 64, essas duas pessoas descobriram acidentalmente essa radiação de fundo. Eles estavam preparando essa antena, que era dos laboratórios Bell, para fazer medidas de galáxias, não tinha absolutamente nada a ver com cosmologia. Curiosamente, nenhum dos dois acreditava no modelo padrão, no Big Bang. This is Eles a acreditavam no demonstration universo of Ustream Producer. ainda estacionário, eles já haviam sido treinados com essa filosofia, e descobriram, de forma acidental, e por isso eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. Então, o espectro da radiação cósmica de fundo, a medida do espectro, deu a Penzias e Wilson o Nobel de Física de 1978 pela descoberta da radiação cósmica de fundo e micro-ondas. Bom, aí aparece o primeiro problema. Eles fizeram apenas uma medida ao redor de 4 GHz do espectro This is da a radiação demonstration cósmica de fundo. of Ustream Producer. Você passa infinitas curvas. Então, como você pode, com um ponto, dizer que é um espectro do corpo negro? Mas os cálculos diziam que era bastante plausível que aquela intensidade medida levasse a essa descoberta. Curiosamente, Kapitsa, que é uma pessoa que ganhou, um físico russo que ganhou junto com eles, trabalhava em criogenia, e vários de seus dos avanços que ele This is a demonstration proporcionou na área of Ustream Producer. temperaturas são usados hoje em radiação de fundo para medir um sinal que é extremamente fraco, né? Então, vejam, eles publicaram esse trabalho no Astrophysical Journal em 65, em 78 ganharam o Nobel, e aí aparece uma coisa curiosa. Em dezembro de 78,
um trabalho de Wood Richards, feito com um instrumento que eles lançaram This is a em balão, demonstration né, of Ustream mostrava Producer. um desvio muito grande de uma forma de corpo negro. O que é curioso lembrar, essas curiosidades da história da ciência, né, em dezembro de 78, Penzias e Wilson apresentaram a sua Nobel Lecture, né, e uma semana depois aparecia no Physical Review Letters um paper dizendo que aparecia This is a demonstration of Ustream Producer. no espectro. Isso causou um alvoroço muito grande, né? As pessoas falam, puxa, então essa descoberta não é exatamente o que se esperava, né? Apesar de ter sido dada a ela o prêmio Nobel. E essa era a forma do espectro então. Quer dizer, apareciam várias distorções e muitas pessoas diziam, olha, isso aí pode ser tudo, pode ser uma coincidência que você tem algumas indicações. This is a demonstration de que seja of um Ustream espectro Producer. mas com base de erro como essa, convenhamos, é um pouco difícil você bater o martelo e dizer que é um espectro de corpo negro. Bom, essa situação mudou drasticamente quando, em 89, o satélite COBE foi lançado. E esse satélite fez uma medida sensacional do espectro, que marcou e mostrou que a radiação de fundo tinha a temperatura de 2,725 Kelvin, com erro dessa ordem, 0,002 Kelvin. This is a demonstration of Ustream Producer. Da forma de corpo negro, da ordem de 0,01%. Esse foi um dado impressionante, né, que foi publicado, foi tornado público em janeiro de 1990. Então, essas barras aqui tiveram que ser aumentadas para que fosse possível vê-las nesse espectro. Então, acabaram-se as dúvidas de que realmente essa radiação era uma radiação This is a que demonstration mostrava of Ustream uma Producer. época em que matéria e radiação estavam em equilíbrio térmico no início do universo. Então, é o melhor corpo negro da natureza, a melhor medida feita até hoje. E a partir daí a cosmologia ganhou o rótulo de cosmologia de precisão. Então as coisas mudaram drasticamente. Então esse trabalho foi apresentado em janeiro de 1990. E aí, de novo, vocês lembram que em 78 Penzias e Wilson ganharam pela descoberta da radiação cósmica This de is a fundo de demonstration micro-ondas. Aqui eles of ganharam pela Ustream descoberta. Producer. O John Mather, que foi o responsável por esse experimento, ganhou o prêmio Nobel por causa dessa descoberta, né, da descoberta da forma do micro-ondas da radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Ele ganhou o Nobel, foi o John Mather que ganhou. Também, curiosamente, aqui é uma outra faceta curiosa da história, Gush apresentou This is a demonstration of Ustream Producer. esse resultado desse instrumento, que foi, eles reportam aqui a medida mais precisa do espectro feita em 1990. Lembre-se que aquele detalhe, forma de corpo negro apresentado pelo pessoal do COBE foi em janeiro de 1990, e ele também, em janeiro de 1990, fez esse instrumento, fez esse experimento. This is a demonstration of Ustream Producer. Gush, ele tentou fazer esse experimento várias vezes, alguns anos antes. Ele tentou algumas vezes e ele falhou. A ideia dele era medir o espectro usando um foguete de sondagem, e ele falhou algumas vezes. Houve, na primeira vez, o foguete, ele mediu os gases expelidos pelo foguete quando ejetou o seu payload, né, a sua carga útil. Outras vezes ele teve alguns problemas, mas enfim, ele era do Canadá. E aí This is a demonstration of Ustream Producer. sem sucesso. Quando ele estava com o experimento pronto para fazer uma próxima tentativa, o governo do Canadá fechou a sua base de lançamento de foguetes. Aí ele teve que recorrer aos Estados Unidos, que falou, não, tudo bem, você pode lançar, mas você precisa passar por alguns testes, o seu instrumento precisa passar pelos nossos testes para que ele seja lançado. Ele falou, tudo bem, vamos fazer os
esses testes. O primeiro teste que foi feito foi um teste de vibração, né? Porque quando o foguete é lançado, This is a demonstration of a Ustream vibração, Producer. o teste de vibração é muito grande, e para evitar que você perca o foguete com alguma peça ou algum problema na sua carga útil, é feito esses testes. Bom, ele fez o teste, o experimento dele foi completamente destruído, e aí ele não voou, e voltou bastante triste para o Canadá, e meses depois ele recebe uma comunicação da NASA pedindo desculpas, que o teste a que ele foi submetido, o experimento dele foi submetido, havia sido foi This is feito a com demonstration especificações muito of maiores do Ustream que as que eram Producer. necessárias. Então, se tivessem sido feitas com as especificações corretas, ele teria voado na época certa, teria voado antes do COBE, e provavelmente ele teria obtido esse espectro, que é um espectro extremamente bem determinado também, e provavelmente a história do Nobel, junto dos prêmios Nobel de Física relacionada à radiação de fundo, tivesse um outro fim. Mas, enfim, ele This is a demonstration of Ustream e chama a Producer. atenção que essa parte do espectro aqui não foi medida ainda, e isso a gente vai adiantar um pouquinho. E para fazer isso, várias tentativas foram feitas. Uma delas é uma colaboração do qual nós fizemos parte lá no INPE, São José dos Campos, que faz parte dois institutos da NASA, o Goddard Space Flight Center, o Jet Propulsion Lab, da Universidade da Califórnia, e nós fizemos algumas partes desse This is a instrumento. demonstration Esse of voou Ustream a bordo do Producer. balão, e o objetivo era medir essa parte do espectro que não foi medida pelo COBE nem por nenhum outro instrumento com precisão, né? Existem, se eu mudar essa parte, se eu transformar a medida de temperatura e colocar nesse gráfico, eu vejo que essa é a temperatura de 2,7 Kelvin. Então, essa região do espectro aqui é bem determinada pelo COBE e outros experimentos, This is mas a daqui para cá demonstration eu of tenho Ustream uma Producer. flutuação muito grande, várias barras de erro, e que, na realidade, essa parte do espectro pode nos dar informações importantes, também outras informações a respeito do início do universo. Por exemplo, se houve injeção de energia em épocas posteriores à formação da radiação de fundo. Isso deixaria uma marca nessa região do espectro, e é por isso que nós fizemos esse instrumento. Esse instrumento, ele usava 6 This is a receptores, demonstration nessas frequências, of 3, Ustream 5, 8, 10, Producer. e a partir daqui de 30 e 90, essas frequências eram usadas como para nós fazemos um monitoramento da parte de alta frequência. Ele basicamente usava 2.000 litros de hélio, e toda essa parte do sistema de detecção era colocada, era criogênica, né? Ele voou a uma altitude de 37 quilômetros durante 2 horas e meia, e com isso nós conseguimos esse This is a instrumento. demonstration Toda essa parte of que nós Ustream fizemos Producer. em São José dos Campos, essa parte do instrumento, ele voou por um balão lançado nos Estados Unidos. E aí, diferentemente do que a gente vê, a noção que a gente tem de um laboratório, que a gente tem controle total sobre ele, depois do voo, é isso que acontece com os instrumentos. A gente precisa se precaver para que a gente possa recuperá-los em boas condições. E foram publicados This is a demonstration of Ustream Producer. alguns artigos sobre esse instrumento, e os resultados mostraram algumas coisas curiosas do ponto de vista astrofísico, né? Então, um dos problemas, o objetivo disso era fazermos algumas comparações da intensidade do brilho do céu com uma carga, um calibrador muito bem definido, e manter o instrumento dentro de aproximadamente um décimo de Kelvin do céu. Foram feitas This várias is a observações demonstration céu alto, of e Ustream o objetivo, Producer. nós cobrimos uma área equivalente a 7% da esfera celeste, no qual nós vemos aqui, essa em vermelho é a região da nossa galáxia, o plano da galáxia, a intensidade é bastante forte, bastante grande, né? E nós temos, você vê uma parte da série temporal que nós medimos, e o que nós detectamos foi algo curioso.
né? Nós temos a medida da radiação de fundo em 2,7 Kelvin. Aqui seria o ruído This de is a fundo demonstration esperado of Ustream se eu Producer. tivesse, um fundo com galáxias dadas que são previstas de existirem pelos modelos atuais, e o que nós medimos foi um fluxo, foi um sinal que é da ordem de 6 vezes mais intenso do que isso. Então isso criou, é um problema, quer dizer, isso pode ser atribuído a um foreground que a gente não, da nossa própria galáxia, que a gente não entende, ou a This is a demonstration of Ustream objetos, Producer. galáxias muito mais fracas daquelas que a gente supõe que existem. Independentemente disso, isso passou a ser um desafio teórico importante, interessante. Então, já foram produzidos alguns artigos tentando explicar esses resultados, mas ainda é algo em aberto que a gente, na literatura. A curva ficada é uma curva linear? É uma lei de potência. Você consegue fazer uma lei de potência com... This is a demonstration of Ustream Producer. Os dois podem seguir uma lei de potência. A questão é que aqui você tem a lentina um pouco mais cedo e a intensidade integrada do sinal é da ordem de 6 vezes mais do que o esperado pelo ruído integral. Então isso a gente não consegue explicar. Os filtros teóricos, eles falam de quê? De várias coisas, de matéria escura, vários tipos de This is a interação. demonstration of Ustream Producer. Você tinha mencionado antes o fluxo de energia. Não, isso seria distorção no espectro. A gente calculou o maior nível possível de distorção por processo de injeção de energia e mesmo assim, se descontando, fica um resíduo que chega a isso aqui. Tá? Então a gente supôs a radiação de fundo, os processos de injeção de energia, e quando você subtrai tudo que é conhecido, sobra um sinal como esse. Esse ponto embaixo que é... Não, isso aqui This is a é uma medida demonstration of Ustream Producer. como monitoramento. Esse aqui, 30 e 90, eles estão fora desse. Então aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos então todas as medidas, as melhores medidas independentes que existem de ruído de fundo, em frequências mais baixas, e fizemos várias combinações. É curioso que isso, de certa forma, não foi uma descoberta nossa, porque a gente descobriu depois que isso já existia, só que as pessoas não estavam vendo This is a exatamente demonstration como of deveriam ver. Ustream Se a gente Producer. pegar esses dados que existem na literatura, que são surveys do céu inteiro feitos por diferentes instrumentos, a gente vê, e se compararmos os nossos dados mais esses instrumentos, eles mostram esse excesso de ruído. Se a gente tirar os nossos dados e colocar o outro dado muito bom, que foi visto pelo COBE, o fitting fica muito parecido. Ou seja, This is a esse demonstration ruído de of fundo, ele Ustream existe Producer. independentemente da medida que a gente fez, e não estava sendo visto antes. O que pareceu para a gente uma coisa curiosa, porque isso aqui são os dados. Isso FIRAS é um dos instrumentos a bordo do COBE. Ele tem um erro bastante bom, né? Esses aqui são as outras medidas, vocês veem que tem um erro grande, e essas aqui são as nossas medidas. Os nossos erros são bastante, digamos, bons, né? Nós temos uma boa precisão de medida, e se nós This is a fizermos a demonstration comparação, of Ustream Producer. fitting, FIRAS, mais esses 4, vai dar aquela curva. Se nós acrescentarmos os nossos dados, fizemos várias combinações aqui, todos mostram a existência desse ruído em excesso, o que é um problema teórico a ser resolvido. Quer dizer, o que é esse ruído em excesso? Será que são galáxias, populações fracas de galáxias que a gente acha que não deveriam existir, não teriam tido como se formar? Ou será, ou o que nós estamos medindo? This is a Mas é um demonstration ruído, of Ustream Producer. curioso do ponto de vista astrofísico, né? Existem vários ruídos no universo, como os ruídos ópticos, os ruídos no infravermelho e o ruído de fundo, né? A radiação de fundo em micro-ondas. Basicamente, esse ruído no infravermelho, ele é uma composição da luz estelar absorvida e emitida por poeira,
O ruído óptico é o ruído da luz estelada das várias estrelas. O ruído da radiação cósmica de fundo é a This is a superfície de demonstration último of espalhamento, Ustream Producer. né? E existem outros ruídos como em raios gama, raio-x, UV, são vários cujo espectro é razoavelmente bem entendido, e esse seria, de certa forma, até natural, uma extensão do ruído de micro-ondas para um ruído de rádio, e que pode dar algumas pistas para melhorar o nosso modelo de formação de estrutura do universo. Bom, isso em relação à distribuição angular da radiação, ao This is a espectro da radiação demonstration de fundo, of né? Ustream Então, só Producer. para lembrar, nós temos um campo de radiação. Para que a gente possa caracterizar um campo de radiação, a gente precisa ter medida de 3 das suas propriedades: o espectro, distribuição angular e polarização. A polarização é um grande desafio instrumental, a gente vai falar isso rapidamente, mas é um problema enorme, porque o nível de polarização, o nível do sinal vai para a ordem de alguns microkelvin. Então você medir isso no espaço não é nada trivial. Assim, vocês que fazem instrumentação aqui têm uma ideia. This is a demonstration of Mas, Ustream enfim, Producer. então, a distribuição angular, um dos primeiros resultados sobre a distribuição angular veio com o efeito de dipolo, ou seja, se vocês lembram daquela figura em que nós estávamos no centro e a radiação nos atingia em todos os pontos, é mais ou menos intuitivo imaginar que, se eu me mover em relação a esse campo de radiação, esse movimento pode ser detectado via efeito Doppler, né? Então isso é detectado, quer dizer, eu estou na Terra, a Terra gira ao redor do Sol, This o is a Sol demonstration gira na of galáxia, a Ustream galáxia Producer. tem movimento em relação ao grupo local de galáxias e por aí vai. Então o que eu mediria seria um vetor que seria o somatório de todos esses componentes. Então, só uns números para vocês terem uma ideia: nós giramos, a Terra gira ao redor do Sol com uma velocidade aí da ordem de 30 km por segundo. O Sol gira, a velocidade do Sol, do sistema solar, quando eu digo Sol, do sistema solar, em relação à radiação cósmica de fundo, é algo aí da ordem de 370 km por segundo. This is a E a velocidade demonstration do of grupo Ustream local de galáxias, Producer. do qual a nossa galáxia faz parte, em relação à radiação cósmica de fundo, é da ordem aí de 600 km por segundo. Então, se eu integrar tudo isso, eu tenho um efeito no céu, que é chamado efeito de dipolo. Esse efeito é da ordem de 3 milikelvin, a diferença de temperatura do ponto, se eu estivesse em repouso para outro, é da ordem de 3 milikelvin, que eu vejo então a radiação mais quente ou mais fria. Esse efeito foi detectado de forma bastante This is a demonstration clara of na Ustream década de 80. Producer. E o primeiro satélite cosmológico lançado foi em 1983, um satélite da extinta União Soviética, que viu também, de uma forma bastante clara, esse efeito de dipolo. Nós fizemos um experimento aqui no Brasil, na época, em 82, e vimos também esse efeito bastante claro, quer dizer, o efeito em balão, quer dizer, esse efeito, você tem, os erros são maiores, você tem erros estatísticos, baixas medidas, mas enfim. Até que o COBE, também em 89, This is a demonstration ele foi of lançado em Ustream 89, Producer. teve esse primeiro resultado que eu mostrei para os senhores, teve esse segundo resultado, que era de um experimento para monitorar o fundo do infravermelho, e detectou essas pequenas flutuações de temperatura que tem a ver com aquelas flutuações de densidade que o modelo cosmológico padrão prevê. Isso foi um destaque bastante grande, foi publicado em 82, foram mostrados esses resultados. Saiu para quem se lê. This is a demonstration of Ustream Producer. Periódicos, né? E ele mostra essas flutuações de temperatura. Então, basicamente, o que interessa é esse mapa aqui, né? E aqui são alguns instrumentos em balão, que na realidade foram os protótipos para a construção do COBE, que davam algumas indicações desses resultados. Então, esse é o mapa que pela primeira vez mostrou de forma clara que o modelo padrão, as previsões do modelo padrão, de que se eu medisse diferenças de temperatura no céu, eu estaria This is a medindo demonstration of Ustream Producer. as flutuações de densidade no universo primordial, essa foi a primeira medida clara a respeito disso. Esse resultado, como eu disse, foi mostrado em 1992. Esse mapa ele está maquiado, digamos assim, porque esse centro aqui ele é ocupado pela galáxia
ele foi retirado e preenchido com essas flutuações, mas aqui a nossa galáxia, se vocês lembrarem, no meio, isso é o que a nossa galáxia tem. Então, quando você This is a retira, demonstration of faz uma Ustream certa maquiagem, Producer. você tem um mapa como esse, né? Então, esse resultado deu o prêmio Nobel ao George Smoot, que foi o PI desse instrumento, né? Pela descoberta. O Marker foi o responsável pelo instrumento que mediu o espectro, com aquela curva perfeita do corpo negro, e o Smoot por aquelas flutuações de temperatura. Bom, outros instrumentos depois tentaram melhorar essas medidas. Essa medida aqui do Kolbe, ela mostra somente as sementes dos grandes aglomerados do universo. Então seria interessante você diminuir a resolução, melhorar a resolução angular de forma a fazer um mapeamento das estruturas menores, como as galáxias, por exemplo, que tem a ver com aquele espectro de potência que eu mostrei inicialmente, né? Quer dizer, lembre-se que faço uma expansão em multipolos, os multipolos de ordem maior nos dão as menores variações num campo qualquer, né? This is a demonstration of Ustream Producer. Então, o primeiro pico, o Kolbe mediu apenas e tão somente o começo aqui do espectro de flutuações. O Boomerang conseguiu mapear, mas com uma barra de erro ainda bastante grande, os primeiros 2 picos, né? Ele foi capa da revista Nature no ano 2000, e em 2001 foi lançado o satélite WMAP para melhorar o que o satélite Kolbe fez, né? Então, This is isso a é demonstration que o Kolbe of fez Ustream em 92, Producer. isso é que o WMAP fez em 2003. Então, a resolução angular é da ordem de 30 vezes melhor do que o Kolbe, e uma sensibilidade aí da ordem de 40, 50 vezes melhor. Então, esse mapa, né, foi melhorado por esse mapa. Então, outros esforços foram feitos para se fazer, para se medir as flutuações no céu melhores até que o WMAP. This is a demonstration of Ustream Producer. Mapeamos uma pequena região do céu, mas com uma resolução bastante grande. E logo depois, em 2009, foi lançado o satélite Planck pela Agência Espacial Europeia. O satélite Planck, assim como o satélite WMAP, foram colocados no segundo ponto de Lagrange, ou seja, eles estão a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, fazendo uma órbita ao redor de um ponto imaginário aqui. Isso é interessante porque você evita a contaminação This is a do demonstration cérebro, do sol, of Ustream Producer. de outros fatores que atrapalham as medidas. Você mantém o instrumento bastante estabilizado em termos térmicos. E ele melhorou ainda mais o que o WMAP fez. Então, o WMAP tinha uma imagem como essa, o Planck tinha uma imagem como essa. E a questão é, como será que essas flutuações de temperatura se distribuem no céu? O modelo cosmológico padrão também mostra que nós deveríamos ter... Quanto de cores representa o que? Ah, tá. This is a demonstration o azul, of Ustream embora a Producer. escala física seja diferente, o azul significa mais frio e o vermelho e o amarelo mais quente. Isso é da ordem... simplesmente, quer dizer, o azul, né, em termos eletromagnéticos, seria mais quente, mas aqui em termos apenas visuais. Então, o azul, ele significa diferenças de temperatura da ordem de 10 a menos 5 Kelvin abaixo do esperado, e o outro da ordem de 10 a menos 5 mais quente. Então, o vermelho é mais quente, o azul mais frio. This is a demonstration of Ustream Producer. Então, o que o WMAP fez foi isso, o que o Planck fez foi isso, e a ideia agora é falar, puxa, será que essas flutuações, elas estão distribuídas gaussianamente no mapa? Quer dizer, é de se esperar, o modelo padrão faz essa suposição. Então, mas a gente mostrou, quer dizer, o que mudou antes do Planck e depois do Planck, né? Antes do Planck nós tínhamos energia escura da ordem aí de 73%. This is a demonstration of Ustream Producer. Isso aqui quantifica a nossa ignorância física, né? Também aqui vale um comentário. Eu acho que agora nós estamos vivendo uma época extremamente importante da física, que de certa forma ela se assemelha ao que era o início do século XX, final do século XIX. Nessa época, as grandes questões da física estavam no mundo microscópico.
Daí surgiu a mecânica quântica. Agora nós estamos no mundo, os grandes problemas da física, como por exemplo a energia escura. This is a demonstration of Ustream Producer. Escalas enormes, né? Quer dizer, será que nós temos uma nova física que precisa ser descoberta para que a gente avance, né? O que nós sabemos, o que era antes de matéria comum, que nós conhecemos, antes do Planck era da ordem de 4,5%, agora nós melhoramos um pouco, da ordem de 4,9%. Matéria escura, que é um desafio que vem desde a década de 30 do século passado, que nós achávamos que era da ordem de 23%, agora nós somos na This ordem is a de demonstration 27%. of Ustream Producer. Os números mudam um pouquinho. E, para vocês terem uma ideia, como que essa área evoluiu. Isso aqui é um espectro de potência em 2000, no ano 2000. Então, a medida do primeiro pico e do segundo era essa confusão, não se tinha uma ideia clara. O WMAP melhorou muito, determinou muito claramente o primeiro, o segundo e um pouquinho do terceiro pico, e o Planck acabou de vez com todas as dúvidas. Então, o nosso modelo está razoavelmente bem This is a demonstration of Planck Ustream fez um Producer. trabalho, né, bastante razoável. Então, agora, a questão é, existe alguma coisa que é curiosa? Não, ela tá um pouquinho aumentada, mas não é por 1000. Aqui a barra de erro verdadeira, aqui ela tá, eu não lembro, aqui acho que dá um fator 12, uma coisa assim. Aqui você tem um mapa da radiação de fundo, e quando você analisa This os is a primeiros demonstration momentos do of Ustream multipolo, Producer. aparece uma curiosidade. Você tem um alinhamento entre os multipolos. Isso não é muito razoável numa distribuição gaussiana, não era para se esperar isso. Mas, enfim, isso é um desafio teórico que precisa ser ainda entendido. Os dados mostram isso, né? O primeiro grande problema que aconteceu foi quando o COBE detectou o momento de quadrupolo, e um dos eixos do quadrupolo estava alinhado com o eixo magnético da Terra. Então muita gente falou, This vocês is a estão demonstration vendo of Ustream Producer. da Terra. Mas Planck e WMAP estão a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O campo magnético da Terra não tem influência nenhuma, ou quase nenhuma, se alguém quiser ser bastante rigoroso, mas enfim, a 1,5 milhão de quilômetros nós já caímos. E essas características continuam. Bom, o que nós fizemos? Recentemente nós fizemos um trabalhinho em que nós dividimos esse mapa em 4 quadrantes. This is a demonstration E of nós Ustream calculamos a função Producer. de correlação de 2 pontos dessas flutuações. Fizemos isso com o WMAP em 3 quadrantes, e essa sombra mostra simulações Monte Carlo com o modelo, com os melhores parâmetros que a gente tem. Fizemos várias simulações e calculamos a função de correlação do mapa. Então, em 3 quadrantes, o mapa está exatamente de acordo com o esperado pelas simulações. Mas num quadrante especial, This a is a função de demonstration correlação de of 2 pontos Ustream mostra Producer. um desvio significativo das simulações Monte Carlo. Aqui nós fizemos da ordem de 1000 simulações, só lembrar que são 3 milhões e 120 e poucos mil pontos. Então, apesar da função de correlação de 2 pontos ser uma conta simples de fazer, mas ela demanda bastante esforço computacional. E então no WMAP nós achamos esse excesso de potência, né? Só aumentei aqui um pouquinho. This E is a refizemos a conta demonstration do Planck, of que é Ustream um outro Producer. instrumento feito em outra época, e com frequências diferentes, inclusive, algumas diferentes, e refizemos as contas, e, para nossa surpresa, os resultados são bastante consistentes, e, de novo, nesse quadrante, a gente apresenta esse excesso de potência. Isso não era previsto, então nós acabamos de fazer esse trabalho. É uma curiosidade que isso acontece, e aí estamos This is a preocupados em entender demonstration por que isso of acontece. Ustream Bom, Producer. o Planck mediu em várias frequências, desde 30 GHz até 860 mais ou menos, e o céu é bastante diferente nessas frequências, né? Aqui nós temos a emissão síncrona dominante, e aqui a emissão de poeira. Então vocês veem que a galáxia é essa linha forte que está no meio dos mapas,
Então vocês veem claramente que os foregrounds galácticos são importantes para esse tipo de medida. This is a demonstration of Ustream Producer. Quais as medidas que existem hoje? Por incrível que pareça, nós estamos no século XXI e são poucas as medidas em baixas frequências da nossa galáxia como um todo, do céu como um todo. Então esse é um sumário das medidas existentes hoje em baixas frequências. A gente vê que tem faltam várias essas regiões em preto onde não há dados. Muitos desses surveys foram feitos no hemisfério norte, então faltam dados. Então, para isso, nós temos um instrumento que opera This is a demonstration of Ustream Producer. Mapeia o céu constantemente. Né? Nós fizemos alguns mapas, alguns deles 1.4 giga, e agora, recentemente, nós vamos terminar um mapa em 2,3 GHz, que mostra como é a nossa galáxia, né? E o quanto desses foregrounds precisam ser excluídos para que a gente possa fazer cosmologia de precisão. Mais do que isso, nós precisamos mapear o sinal polarizado do céu para que a gente possa entender a outra característica da demonstration radiação, of que é a Ustream polarização. Producer. Então esse é um dos primeiros mapas que nós produzimos, nós construímos um polarímetro em 5 GB. Então, um detalhe um pouco maior, essa é como é a radiação polarizada da nossa galáxia, vista de uma cidadezinha próxima de São José dos Campos, uma pequena região do céu que a gente consegue observar. Bom, para finalizar, quais são os desafios que nós temos hoje? Desafios observacionais. Medir sinais da ordem de microkelvin no céu. This is a demonstration of Ustream Producer. Porque os erros sistemáticos envolvidos são vários. Você precisa entender muito bem o seu instrumento. Nós precisamos medir os foregrounds também de uma forma extremamente precisa para que a gente possa ser capaz de excluí-los do nosso sinal, né? do sinal que vem junto com o sinal de interesse. Medir polarização na maior parte possível do céu e fazer medidas do que a gente chama de Cosmic Radio Background, aquilo que eu mostrei para os senhores. This is a demonstration of Ustream Producer. Aparentemente nós temos um outro ruído em rádio e que precisa ser explicado. Os desafios teóricos, explicar essas anomalias na radiação de fundo, explicar essas assimetrias, por que um quadrante apresenta uma potência maior do que os outros, o que será que está ali, será que é alguma coisa que precisa ser melhor medida, enfim, entender esses foregrounds, de que forma que eles podem ser extraídos do sinal, e obviamente entender This is não a só medir, como demonstration entender of Ustream o ruído Producer. em rádio, que aparentemente ele existe. Bom, então para finalizar, as observações astrofísicas atuais colocam para a física, de uma forma geral, algumas questões. A primeira é essa expansão acelerada do universo, quer dizer, que leva ao conceito de energia escura. Esse, na realidade, é o grande desafio da astrofísica e da cosmologia atual. E, certamente, é um dos maiores desafios da física. This is Como a eu disse, demonstration os of desafios, Ustream grandes Producer. desafios da física do século passado nos deram a mecânica quântica. Será que hoje nós temos alguma coisa aí mostrando que tem uma física nova? Por exemplo, existe a possibilidade de que a gravidade seja repulsiva em grandes escalas. Apesar de nós termos acesso apenas à gravidade nas nossas proximidades, mesmo sistemas como o Sol ou as galáxias mais próximas, mas quando a gente mede em distâncias muito grandes, aparentemente existe a possibilidade de que a Ustream gravidade Producer. tenha um caráter repulsivo, né? E talvez seja isso que faça com que seja difícil você acoplar a gravidade às outras 3 forças fundamentais. Será que é alguma coisa que nós estamos deixando de enxergar? E a radiação de fundo certamente pode nos ajudar a entender um pouco mais a natureza e lembrarmos que a física, ela, para ter o poder que ela tem, que ela sempre teve, ela vale aqui, mas This vale is a em demonstration qualquer of canto do Ustream universo. Producer. Eu espero ter trazido para vocês foi uma visão um pouco rápida, mas um pouco simples do que se faz hoje em cosmologia e particularmente usando radiação de fundo em micro-ondas. Bom, se alguém tiver alguns interesses, depois eu posso falar um pouquinho de alguns desenvolvimentos tecnológicos que foram feitos
para que alguns desses instrumentos fossem desenvolvidos. Mas é isso, depois a gente conversa. Então, mais uma This is vez, a eu agradeço demonstration pelo of Ustream convite. Producer. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Eu espero vê-los aí algum dia, ou quem sabe que a gente possa colaborar de alguma forma em algum instrumento. Alguns desses instrumentos foram feitos em colaboração com pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com cosmologia e astrofísica. E, no entanto, a colaboração dessas pessoas foi extremamente importante para que a gente pudesse obter resultados que tivessem algum significado científico. This is a demonstration of Ustream Producer. Uma colaboração. Mais uma vez, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso responder. Como você determina fundamentalmente os vários multipolos da radiação? Você identifica? Se você lembrar o espectro de potência, quando você aumenta a resolução angular, This is a melhora a demonstration resolução angular, of você Ustream aumenta, Producer. você caminha no espaço de multipolos. Então, em geral, você faz isso com diferentes resoluções angulares. Então, um instrumento, você mede o seu espectro com diferentes resoluções angulares, de uma dada frequência, enfim. Mas, basicamente, é a resolução angular que te dá, você monta o espectro. Quanto melhor a sua resolução, maior o número de multipolos, então você... This is a demonstration of Ustream Producer. De medição com natureza local. Existe coisa feita tipo Hubble Brown por isso, medições separadas para ele mais. Como? Fazer medições com dois instrumentos distantes correlacionados. Ah, sim. Na realidade, a correlação não se faz isso simultaneamente. Você fala muito grande fora Não, a base de distância grande, como os caras fazem as observações de resolução de lá para o objeto. Não se faz. This is a demonstration of Ustream Producer. Você correlaciona as medidas, mas não de forma simultânea. Não se faz como interferometria. Existem alguns trabalhos de interferometria, mas são de pequenas áreas do céu. Mas, em geral, esses satélites, por exemplo, eles trabalham independentemente. Cada um faz a sua medida e você faz isso. Curioso aí sobre o financiamento. Quanto o Brasil investe? Ele deve ser caro, né? This is a demonstration of Ustream Producer. Pois é. O experimento mais caro que nós fizemos foi o Arcade, que ele envolveu um esforço grande de vários laboratórios. Então, a nossa parte não ficou muito grande, porque na realidade eram só 2 aqui no Brasil, e a colaboração eram 11 pessoas, então basicamente ficou 20% para nós. Então nós tínhamos recursos da FAPESP, particularmente, FAPESP, um pouco do CNPq e do próprio INPE. This is a demonstration of Ustream Producer. Que eu mostrei agora, que é o GEM, que é aquela antena que funciona no solo. Também nós contamos com o financiamento FAPESP e CNPq, mas ele é bem mais simples, porque ele está no solo, então a operação é mais simples, ele é bem mais barato. Então, qual a ordem de grandeza? Depende. O GEM, por exemplo, é um instrumento daquele, os receptores, a gente é da ordem aí de R$100 mil cada receptor, então não é muito grande. O que a gente gasta bastante é na operação dele com pessoas. Então, of Ustream Producer. Tem equipamento para ficar em Cachoeira Paulista, tem despesas e tal, que também não é grande coisa. Né? E a temporada de observações, via de regra, vai de maio até agosto ou setembro. Esse ano, particularmente, nós tivemos alguns problemas, porque o cryocooler, um refrigerador nosso, deu problema, que é uma peça, digamos, cara, digamos assim, que foi da ordem aí de $20 e poucos mil, esse refrigerador. O outro instrumento, ele é um pouco mais caro. This is a demonstration of Ustream Producer. A integração de tudo que foi gasto nele é da ordem dos $2 milhões, mas a gente ficou com uma parte muito pequena e, na realidade, como nós entramos com o desenvolvimento das cornetas e nós não precisávamos pagar esse desenvolvimento, isso entrou na contabilidade da colaboração, mas nós não desembolsamos efetivamente esse dinheiro. Então, tipicamente é isso. Agora, um satélite como esse, aí você vai algumas
centenas de milhões de dólares. This is a demonstration of Ustream Producer. Quando você está falando do foreground, dos ruídos que poderiam atrapalhar, né? Aí tem uma faixa que era o spinning dust, e tem um thermal dust. Isso. Eu não sei se o spinning dust ele emite em onda de rádio, mais ou menos. Micro-ondas. Pronto, micro-ondas. Mas ele emite por quê? Por efeito externo, né, provavelmente. Não, por giro, você tem uma poeira, um grão de poeira, eletricamente, quer dizer, um dipolo que gira. This is a demonstration Então, of mas esse é um Ustream mecanismo que Producer. ainda não está estabelecido. Tanto que a sigla em inglês é Anomalous Microwave Emission, emissão anômala em micro-ondas, porque ainda não se conhece esse fenômeno, ainda não foi bem reproduzido no laboratório. E o outro, eles são de poeira, quer dizer, a poeira absorve em vários comprimentos de onda e emite no infravermelho. Esse é um mecanismo conhecido, a lei de potência que aumenta a vibração, vai lá no infravermelho, ótimo, bem conhecido. Mas This is o a spinning dust demonstration ainda é of Ustream A Producer. gente quer, com esse instrumento que está em Cachoeira Paulista, também obter medidas que ajudem o entendimento dessas medidas. Você falou algumas vezes que esse é o sinal mais distante temporalmente que você tem. Isso. Como é que você... O que é que você exatamente quer dizer com isso e por que você pode afirmar isso? Porque os sinais de rádio que a gente observa no universo são produzidos por objetos, galáxias, quasares, seja. This is a demonstration of Ustream Producer. Depois que a radiação e matéria se desacoplaram. E você não consegue, então tem uma época no universo, quer dizer, antes de ter esse desacoplamento de radiação e matéria, os fótons estavam fortemente acoplados à matéria, então nenhuma informação eletromagnética conseguiria sair dali. Então, eu entendo, mas como é que você pode dizer que esse que você está medindo, que tem uma certa temperatura, uma certa estabilidade, veio desse momento? É isso que eu estou pensando. tá, você... Bom, tudo bem, é uma pergunta This is a interessante. demonstration A questão of Ustream você Producer. precisa ter certeza que você não tem nada na sua frente, certo? Então você precisa, em primeiro lugar, entender os seus foregrounds, aquilo que eu falei inicialmente. Segundo, existe uma previsão muito clara de que se o sinal que está no céu, oriundo da época em que houve equilíbrio termodinâmico de radiação e matéria, se houve isso, esse sinal tem uma curva de corpo negro. Então, se você pega uma região do céu, você levanta seu espectro em várias frequências e ele cai numa curva de corpo negro perfeita, ou é uma conspiração cósmica ou você realmente está medindo esse sinal. Então, é daí que... E se você fizer isso em outras frequências, independentemente de você levantar todo o sinal, mas se você já sabe a temperatura desse corpo negro, e se você depois medir esse mesmo sinal em diferentes regiões do céu, e ele tiver aquela intensidade para aquela frequência, também é muita coincidência que seja isso. Então, basicamente, This is a é demonstration grande of Ustream Producer. questão. Como é que você vai dizer que esse sinal é de origem cosmológica? A resposta é simples, ele tem que ser o espectro de corpo negro. Mas vale cimentar que o buraco negro também emite em espectro de corpo negro. Sim, mas é claro que eles são localizados. Pois é, são localizados. Aqui vale em todo o céu. E a temperatura? E só a última, assim, você sabe dizer qual é o grau de... Você disse que o momento parapolo é orientado por um campo magnético da Terra. Você sabe dizer qual é o grau de alinhamento, mais ou menos? This is a demonstration of Ustream Producer. Não é algum efeito local do que O que matou isso foi o Planck e o WMR, que estão fora completamente da influência do campo magnético da Terra. Não, estou falando do grupo local de galáxias. Não, isso são perguntas que muitas vezes as pessoas fazem. Então, de novo, você entender esse alinhamento que existe, que muitas vezes muitas pessoas falavam até do eixo do mal, né, o eixo do diabo. Of Ustream Producer. Tem algumas peculiaridades que chamam a atenção. Existem formas de você resolver isso. Uma delas é você fazer milhares de simulações e ver quando que essas coisas se encaixam. Né? Quer dizer, qual a probabilidade de você obter, com as suas simulações, uma distribuição como aquela, de ter todos o quadrupolo, o octopolo alinhados. Tá certo? Então,
Você faz isso. Se as suas simulações mostrarem que isso é possível dentro do This is a demonstration of Ustream Producer. Por azar, nós só temos um universo, o nosso objeto de estudo é só aquele, eu tenho que viver com ele. Mas certamente é uma questão que aparece de vez em quando. Né? Quer dizer, até que ponto nós estamos sujeitos, nós estamos vendo algo que é local do ponto de vista de aglomerados próximos. Vamos lá, o Wilson. Você compara essas imagens do corpo. This is a demonstration of Ustream Producer. Qual avanço, existe, você poderia pontuar o avanço tecnológico envolvido nisso para explicar essa espécie de resolução? Ou é uma questão só de um estar na órbita da Terra e o outro estar são várias coisas, né? Quer dizer, o Kolbe usava uma técnica um pouco diferente, ele não usava espelho, por exemplo. Né? O WMAP já usava um espelho, então você focava. Então, quando você coloca um espelho, você já consegue This is a ter demonstration uma of Ustream melhor. Producer. O Planck fez isso também. Então, basicamente, é uma questão de design, de projeto do instrumento. O Kolbe era mais simples do ponto de vista instrumental. Então, ele usava, por exemplo, uma medida diferencial, usando cornetas que olhavam diretamente para o céu. Já o Planck focava isso, quer dizer, você tem um espelho em que você captava melhor, você captava a radiação. Então, os instrumentos evoluíram um pouco, né? Os This is a detectores demonstration foram melhores, of Ustream Producer. basicamente isso. Mas a diferença conceitual, inclusive em balões, se fez coisa melhor do que o Kolbe, utilizando espelhos enormes. Já foram voados espelhos de 2,5 metros, de diâmetro. Imagina isso, colocar no satélite é meio complicado do ponto de vista custo e tudo mais. E o balão fez isso. O que você perde é com o balão, você observa pequenas This is a regiões demonstration do satélite, of Ustream Producer. Então, é um trade-off, é uma troca que se faz. Só aquela curiosidade que você falou no final, que em largas escalas a gravidade poderia ser repulsiva. Baseado no que você levantou essa hipótese aí? Não, isso são observações. Na realidade, essa história da observação da expansão acelerada do universo veio com observações de supernovas. Então foram This feitas is a observações demonstration de of supernovas, Ustream que Producer. seriam as chamadas vela padrão. O que é isso? Quer dizer, a física de supernova é razoavelmente bem entendida, então se supõe que uma dada supernova de um certo tipo, ela emita exatamente a mesma quantidade de energia. E quando se mede, e você é capaz de calcular a sua distância, né, através do deslocamento Doppler, do deslocamento das linhas. Para algumas supernovas que estavam muito distantes, isso não batia. Então, ou a sua física, você não entendia a física. This is a demonstration of Ustream Producer. Ou então ela estava numa distância muito mais, estava sendo muito mais distante do que você estava medindo. Então, aparentemente, numa certa época do universo, está havendo uma repulsão dos objetos. Então, essa é a ideia, grosso modo, que acontece. Mas não é uma física que saia diretamente da radiação de fundo. Você é capaz de dizer a quantidade de matéria escura através... This is a demonstration of Ustream Producer. Fazer um ajuste daquele espectro de potência no qual entra o ingrediente energia escura. Então, para você explicar aquele espectro de potência, você tem um modelo de formação de estruturas, você ajusta aquele seu modelo e o número que sai de matéria escura é aquele. Mas você não mede isso diretamente com a radiação de fundo. Existem várias hipóteses sobre a aceleração do universo. Uma delas é essa. Estou dizendo que não há um consenso sobre isso de jeito nenhum. Mas é uma hipótese de que a gravidade em grandes This is a escalas demonstration pode ser, of Ustream Producer. precisa ser, obviamente, primeiro um embasamento teórico melhor, não temos ainda, e mais medidas. Inclusive as medidas de supernova precisam ser mais bem feitas, com maior número, para que se possa ter uma visão mais clara sobre isso. Mas é um desafio experimental, observacional e teórico, colocado pela astrofísica. Então, mas existe então
alguma ideia de hipótese de falar do crossover? Porque em uma This is a região demonstration da- of Ustream Producer. Não é exatamente uma região, né? É uma época do universo. Ah, certo. Não é uma região. Eu estou falando de uma época do universo. O universo passa a ser acelerado em uma determinada época. Então não é uma... É como se você tivesse um momento sobre R, mas tivesse uma correção pequena. Temporal. Você só vê isso depois de 10 milhões de anos. Então, quer dizer, é um fenômeno global que tem a ver com época. This is a demonstration of Ustream Producer. Você usou duas vezes também no texto aí explicando para a gente matéria escura e energia escura. Aham. Diz melhor para a gente aí. Tá. Matéria escura é um conceito que apareceu já na década de 30, com Zui. Ele começou... Bom, grosso modo é o seguinte, matéria escura é algo que você... É uma matéria que ela tem influência gravitacional, mas você não consegue observar a emissão eletromagnética dela. E aí, This is a primeira demonstration pergunta, of Ustream Producer. Claro, nós não temos tecnologia, o negócio está muito longe, você não consegue observar. Mas aparentemente não é isso. Aparentemente ela é atrativa. Você sente, você mede a influência gravitacional dela. Você consegue, normal, é uma gravidade normal. Só que você não vê a matéria. Você sabe que está lá, tem alguma coisa lá e você não sabe o que é. Você não consegue observar. Energia escura, por analogia à matéria escura, quer dizer, escura ficou, This is você a não está vendo nada, demonstration você tá of Ustream escuro. Producer. Energia escura foi uma cola do conceito, embora ela remeta a uma outra realidade. É exatamente o que está fazendo com que haja essa expansão acelerada. É algo que você não mede, aparentemente deve ser uma energia que não se sabe a origem, que tipo de energia é essa. Então, como a gente não sabe da matéria, não sabe da energia. Você sabe tem pressão também, Pressão negativa, enfim. Mas, This em is a outras demonstration palavras, of Ustream aquele Producer. número lá, 70 e tantos %, quantifica a nossa ignorância a respeito da natureza. O que é bom para os alunos, que vocês não têm emprego durante muito tempo aí. A última pergunta. Essa modalidade que você falou, está incluso em modelo monge também? Como é que é? Essa antigravidade, tá no Modified. São várias, existem várias hipóteses, certo? Quer dizer, vai explicar. This is a demonstration of Ustream Producer. Matéria escura. Não, e depois, quer dizer, existem. Mas na realidade hoje já caiu um pouco dos prédios. Bem, vamos agradecer. Isso é a câmera, né? This is a demonstration of Ustream Producer. Ainda tá transmitindo? Mas aí eu uso magro agora. Pode... Pois é. Vai ficar pra posteridade. Não, acho que tem uma bicicleta. Ainda tudo bem, como é que tá gostando? Algum This risco is de a demonstration of Ustream Producer. Só todo canto que eu chego, o pessoal tá bonita, né? O dono pode querer lá. Eita, tá todo mundo. O pessoal vai querer. Mas o pessoal é uma galera. Não, eu já ouvi. Mas eu. Não, eu não sei o mínimo que eu vi, eu quero botar música assim. This is a demonstration of Ustream Producer. Porque assim, ele tem uma bicicleta. Só que você consegue um voo rolamento, você é muito leve. Não,